Fala, fala nação rubro-negra, como é que vocês estão? Um bom dia a todos, uma boa tarde para quem está vendo à tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite, né? Olha, uma entrevista muito importante, você vai ver aqui comigo, o BAP respondendo algumas perguntas aí do Emerson Show, da Flamengo TV, sobre os impostos, cara. Não dá para entender, a gente sabe que no Brasil, né, tanto eu quanto você, como você, e as empresas sofrem muito com a questão dos impostos, mas o que vem ocorrendo parece que aprovado aí recentemente um aumento de impostos significativo para os clubes, não para as SAFs. E esses impostos, cara, que antigamente podiam ser deduzidos, o BAP vai trazer informações mais contundentes, né, mais exatas sobre isso, mas parece que a presidência da República, né, o presidente da República vetou agora os clubes como Flamengo, como Corinthians, como Fluminense, que ainda não é SAF. Gente, vão ter que pagar mais imposto do que as próprias SAFs que vêm para cá para ganhar dinheiro, porque os clubes, a gente, na verdade, o modelo de um clube é não ter fim lucrativo, tá? As SAFs podem ganhar dinheiro. Então, as SAFs que surgiram recentemente podem ganhar dinheiro, vão pagar menos impostos do que os clubes que não têm fim lucrativo. Tem noção do que é isso? É muito estranho. E, de novo, o governo, na verdade, a presidência, né, a União, vetou recentemente a dedução de impostos que era feita através dos esportes olímpicos. O Flamengo, todo mundo sabe que investe muito nisso. Né? Resumindo, uma sacanagem. E o BAP vai afirmar algumas coisas aí importantes. Que se isso seguir assim, provavelmente o Flamengo vai começar a parar de investir nos esportes olímpicos, sabe? Na questão não só no futebol feminino, mas em tudo que não está dando lucro para o Flamengo. Pode ser que ocorra isso com o basquete, pode ser que ocorra isso com o vôlei. Olha que louco. Com a canoagem, com os esportes mais voltados para a Olimpíada, judô. Então, assim, velho, é importante que você veja esse vídeo para a gente cobrar, sabe, dos nossos governantes aí, em quem você votou, porque é uma brincadeira, né, de mau gosto que estão fazendo, não só com o Flamengo, mas com todo mundo, com todos os outros clubes, tá? Eu vou deixar o BAP explicar melhor, vem comigo, mas antes de seguir, eu já gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão, beleza? O assunto é sério, mas é muito importante para eu, para você, para todos nós ficarmos por dentro de tudo que está rolando nos bastidores do Flamengo, tá? E vale lembrar que a ideia, o problema que surgiu, não só prejudica o Flamengo, mas como todos os outros clubes que não são SAF. Parece até que é uma pressão, né? Pressão para o time virar SAF? Será? Vamos lá, vamos assistir o vídeo aí. Sem moderação e toma cuidado pra você não passar raiva, hein? É isso. Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia aqui na tela da Flamengo TV, você conectado junto com a gente. Estamos aqui com o nosso presidente, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Vamos falar de um assunto muito importante. E, presidente, primeiramente, boa tarde, que prazer te receber aqui na Flamengo TV. Muito obrigado, Emerson. Uma satisfação estar com vocês aqui, os nossos telespectadores e ouvintes da Flamengo TV. É isso aí. Presidente, vamos falar então dessa reforma tributária, porque o torcedor fica naquela dúvida, né? Lei complementar, vetos, mas não entende o que exatamente está acontecendo, né? E o Flamengo é um clube associativo que nos próximos 7 anos pode pagar cerca de 728 milhões de reais. Na prática, o que isso pode prejudicar o clube? E esse também é o lema da campanha Amigos do Esporte? Emerson e aos que nos escutam, a gente está vivendo um momento no Brasil onde a inconsistência das contas públicas leva a uma necessidade de você ter um replanejamento fiscal. Isso acontece, às vezes, na sua vida, na minha vida, na vida de você que está nos ouvindo. Às vezes, a diferença entre o remédio e o veneno, Emerson, é a dose, tá certo? Do jeito que as coisas estão caminhando lá, o Flamengo, que é um clube sócio-esportivo, sem fins lucrativos, aliás, o maior clube sócio-esportivo do mundo. Porque quando se fala de Flamengo, pensa-se em futebol, nós temos 11 outras categorias de esporte olímpico, nós atendemos mais de 1.100 atletas que estão aqui que dependem desse investimento.
Na hora que você tira incentivos que os clubes socioesportivos tinham para, de alguma forma, poderem cumprir com este papel social, e, por outro lado, você não impõe às SAFs a mesma carga tributária ou uma carga maior, é melhor virar SAF e não ter nenhuma obrigação, Emerson. Eu tenho certeza absoluta que quando se tentou fazer essa alteração, não podia ser esse o objetivo. É difícil a gente achar que algum deputado, algum congressista ou alguém, seja de direita ou de esquerda, acredite que você vai resolver os problemas do Brasil tirando dinheiro do esporte. Mas hoje, e isso não é um pedido em nome do Flamengo, Emerson, isso é um chamamento em nome de todos os clubes co-irmãos que trabalham na formação dos esportes olímpicos e de atletas brasileiros, seja Pinheiros, seja Minas, Sojipa, Praia Clube, Flamengo, Corinthians, todos estes clubes vão ter uma situação de deterioração dos seus números e, como consequência disso, vão ter que investir menos em esportes olímpicos, na formação de atletas, e dependendo do clube, da situação econômica do clube, hoje no Brasil, por acaso, nessa fotografia, enquanto nós estamos falando aqui, o Flamengo é de longe o que tem mais saúde. Mas a gente sabe como é que é a vida, né? Você tem amigos, eu tenho amigos que já tiveram piores que a gente, Emerson Horas, estão melhores. Os que estão piores do que o Flamengo vão morrer. Porque o Flamengo, nessas condições, vai sofrer muito. Eu imagino os outros que não têm a condição que o Flamengo tem hoje. Agora, presidente, hoje uma SAF que tem finalidade de lucro paga 6% de imposto e o Flamengo e os clubes que você citou, né, podem pagar até 11%. E são associações sem fins lucrativos. Como que o senhor explica essa distorção e quais os riscos que pode trazer para esse modelo associativo do Brasil? A razão é o seguinte, não havia SAFs no Brasil quando o marco regulatório fiscal do Brasil foi implementado. As SAFs são um evento relativamente recente. Então, ao longo do tempo, foi se colocando alguns impostos para que os clubes pagassem. PIS, COFINS. Né? Quando nós trouxemos o Paquetá agora, nós vamos ter que pagar apenas 8 milhões de euros de impostos. Certo? Já houve uma época em que não era assim. Então, para haver algumas compensações, os clubes foram tendo benefícios para que eles fossem isentos de alguns impostos, como são as igrejas, como são algumas redes de televisão. Tá certo? Essa mudança de agora retirou os benefícios que alguns clubes tinham. A SAF não tinha nada, porque ela não pagava nada, e ela está chegando agora, mas nós que tínhamos alguns estímulos, é como aquela dedução que você fazia no seu imposto de renda, ela não pode mais ser feita agora. Qual é o efeito se você não tem a dedução? Você deixa de estimular esse dinheiro que era investido em atividades como esportes olímpicos e na formação de atletas, que é fundamental. Né? Então, eu tenho certeza absoluta, eu já falei, vou repetir, é óbvio que isso não era o objetivo nem o propósito de nenhum congressista, nem de nenhum político, seja de direita ou de esquerda, não pode ser. Mas a consequência da decisão recente é essa, tá certo? Então, quando a presidência da República veta a manutenção das deduções, o resultado prático, qual é? Eu tenho que pagar mais imposto. E aí você chega nessa matemática perversa aí, do que evidentemente 11 é maior do que 6. E para um clube como o Flamengo, nessas condições, é melhor virar SAF, investir num clube fora do Brasil, investir em formação de atletas fora do Brasil e não deixar dinheiro nenhum aqui. Definitivamente não faz sentido nenhum isso. E você citou os esportes olímpicos, né, presidente? O Flamengo investe. Gente, então olha só para a gente fazer um resumo dessa parte de valores. O BAP afirmou aqui que no passado esse imposto não era assim. O Flamengo está comprando Lucas Paquetá por 42 milhões de euros, vai ter que pagar de imposto 8 milhões de euros. Se a gente fizer uma conta básica, o euro está valendo, vamos botar aí, próximo de 7, 8 vezes 7 dá 56 milhões de reais, cara. Olha isso, 56 milhões de reais que o Flamengo está precisando, vai precisar pagar, ou já pagou, não sei, aos cofres públicos, cara.
Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito dinheiro. E é o que o presidente falou, vai deixar de colocar dinheiro no esporte, cara. No esporte, porque olha só, quanto, aí ele falou só de uma venda, né? Existem outros valores que estão aumentando, né? E ainda ele disse que a presidência da República e o presidente está impedindo agora que os clubes possam fazer deduções fiscais, né? Como a gente faz às vezes no imposto de renda, né? Adiciona ali o estudo, a questão de médico, de exame, né? Para abater. Isso não vai mais acontecer com os clubes associativos. É brincadeira, gente. Gente, só para a gente ter noção, então, o Paquetá não está custando aos cofres do Flamengo 42 milhões de euros. Ele está custando 50 milhões de euros, 42 mais 8 de imposto. Porque não está incluído nesses 42 milhões o imposto. 42 vale o Paquetá. É o que vai ser pago, né, ao West Ham. Caraca, é brincadeira, né? Aí, vou falar uma coisa para vocês. É um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Cerca de 70 milhões no ano para manter toda essa estrutura, além de verba de incentivo fiscal. Ou seja, o clube é um patrono também desse ecossistema que gera inclusão social, empregos e resultados esportivos internacionais. A gente teve recentemente os Jogos Olímpicos. Que riscos os clubes e o país correm em comprometer esse processo? Olha, é uma ótima pergunta, Emerson, porque o Flamengo investe 70 milhões por ano. Nós temos 1.128 atletas dentro de casa. O Flamengo é o maior medalhista olímpico, se não é o maior, é um dos 2 maiores medalhistas olímpicos do Brasil, tá certo? Em Olimpíadas, em Pan-Americanos, seguramente é o maior. Então, isso é centenário no clube, nós temos orgulho disso. Nós temos 11 categorias de esportes olímpicos que nós abraçamos. Isso está na essência das nossas tradições. Por conta disso, nós investimos 70 milhões por ano, mas o Flamengo não arrecada mais do que 24, 25 milhões de estímulo. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, quando os jogadores do futebol voltam às suas atividades, Emerson, o clube de regatas do Flamengo já deve 46 milhões no ano. Ele tem que buscar 46 milhões no ano para pagar esses 70 que nós investimos. Então, com o nível de estímulos e subsídios que o Flamengo tem, ainda assim, nós colocamos 46 milhões por ano. O Flamengo não vai botar mais 700 milhões nos próximos 7 anos para aprofundar esse investimento que nós fazemos hoje, porque isso vai afetar sobremaneira o futebol rubro-negro. Então vamos lá, concluindo. Se você vai ter que manter 12 negócios diferentes, Emerson, né, nos quais somente um dá dinheiro, e que se você mantiver os 11 é pior para você do que manter só um, é melhor você acabar com os outros 11. De novo, não pode ser o objetivo de quem está tomando essa decisão. Mas essa é a consequência concreta. Eu estou falando do exemplo do Flamengo, Emerson, que é o que eu conheço. Mas se o exemplo do Flamengo é esse, qual seria o do Pinheiros, do Minas, do Sojipa, do Praia Clube, de um Corinthians? Qual seria o impacto para esses outros clubes? E na hora que você olha no esporte como um todo, assim, o dinheiro que vai ser arrecadado com isso não vai, infelizmente, resolver os problemas fiscais do nosso país. Tá certo? Eu estava brincando agora há pouco aqui. É mais ou menos como você pegar o dinheiro do mendigo que está na porta da igreja com a latinha dele, você pegar a latinha dele lá com algumas moedas para pagar a dívida dele com as Casas Bahia de 5 mil reais. Não é isso que vai fazer a diferença. O mendigo vai ficar mal e você não vai cumprir com o objetivo de pagar as contas. De novo, eu tenho certeza que não era o objetivo e há que se ter essa suspensão desses vetos. Maravilha. A última pergunta, presidente, para te liberar, até porque daqui a pouco tem a entrevista do Lucas Paquetá aqui ao vivo na Flamengo TV. Então, o Flamengo defende a construção de um novo marco legal que reconheça de forma definitiva, né, a natureza não lucrativa de clubes associativos. E o marco seria uma solução permanente? Eu entendo que sim, porque quando você derruba estes vetos, Emerson, você iguala uma SAF a um clube de futebol ou uma associação esportiva sem fins lucrativos. Com todo respeito às SAFs, os clubes sociais sem fins lucrativos têm que ter uma condição favorecida em relação às SAFs. Nós estamos lançando essa campanha, olha, tem um selo aqui,
amigos do esporte, esse ano é ano eleitoral no Brasil. Você que é um amante de esporte, procure se informar sobre os seus candidatos. Nós vamos ter os candidatos que apoiam os esportes, são amigos do esporte. Candidato amigo do esporte vai fazer o esporte cada vez mais forte no Brasil. Maravilha. Obrigado, presidente BAP. Inclusive. É isso, gente. Olha aí. O BAP foi bem claro em tudo que disse. O BAP é um cara muito inteligente, ele consegue falar bem, né? Mas resumindo, parece que é presidente da República, foi o que o BAP afirmou aqui, tá? E ele acha, né, que a ideia de vetar essa facilidade que os clubes associativos tinham, como o Flamengo, né, tirando as SAFs, então Flamengo, Fluminense, né, vamos botar aí o Corinthians, o próprio Palmeiras, os clubes que não são SAF, podendo deduzir os seus impostos, né, com a aplicação de esportes olímpicos, os que tem, porque tem alguns que não tem. Eu acho que o Palmeiras nem tem esporte olímpico, sabe? Mas o BAP falou aqui, cara, que o Flamengo tem 11 pelo menos, 11 esportes, aproximadamente 1.100 atletas, né? É a quantidade aí do pessoal que o Flamengo investe. O BAP falou que por ano são investidos 70 milhões. E com as deduções, já com as deduções de impostos que o Flamengo pode fazer, o Flamengo só consegue arrecadar 26, algo em torno disso, e ainda precisa botar 46 milhões para chegar aos 70. Olha isso. Então o Flamengo, na verdade, recebe 24, né? E precisa investir 46. O Flamengo tira 46, ele falou que começa o ano já devendo. Mas aí consegue com os patrocínios e tal. Mas se tirar realmente, se houver esse veto do presidente para que os clubes não possam mais conseguir isenção de alguns impostos, vai ficar inviável o Flamengo permanecer. Né? Se o Flamengo hoje tem que botar 46 milhões, vai ter que botar quanto? 70? Pô, é muito louco isso, né? E aí, é melhor, ele brincou, melhor virar SAF, pô. Porque né, se um clube que não tem fim lucrativo está numa situação fiscal no Brasil pior do que a SAF, tem algo errado. Tem algo errado, pô. Lembrando que a SAF normalmente é um investidor lá de fora que vem, né, como foi o Chelsea, né, em relação ao Bahia. Aí você tem o Red Bull Bragantino, né, que é a Red Bull que fez o Bragantino virar SAF, e assim por diante, né, cara? São vários exemplos de SAF que a gente tem no Brasil, né? Algumas que não deram certo, como no Vasco, mas a maioria são Botafogo, John Textor, né? Mas a maioria são clubes estrangeiros ou pessoas estrangeiras que vêm investir dinheiro e ganhar dinheiro em cima disso. Aí o Flamengo e outros que não tem esse fim, né, de enriquecer alguém. O enriquecimento do Flamengo é para o próprio clube, como é do Palmeiras, tá? Como é do Corinthians. E por isso que aí a gente começa a pensar, cara, porque também tem vários clubes numa situação difícil, né? Porque a quantidade de impostos, cara, é muito alta. E se você não tiver um gestor inteligente, todo o dinheiro que entra vai embora. Já tem que pagar imposto e tem vários clubes afundados em dívidas fiscais, gente. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like. Marotinho, né? Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão, tá? Até o próximo vídeo. Mas que você, cara, se conscientize aí e perceba que a situação do país complicada, ela não atinge só você, atinge os clubes, né? As empresas. É complicado demais esse país, esse Brasil. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!